Então, nesse vídeo eu trago a construção do gráfico de uma função do segundo grau. Então, inicialmente, devemos saber que o gráfico da função do segundo grau, na forma y igual a x² mais bx mais c, é uma curva no plano cartesiano, e essa curva recebe o nome de parábola. Se o coeficiente a, que é aquele que acompanha o x², for positivo, isto é, se o coeficiente a for maior do que zero, a curva no plano cartesiano, chamada de parábola, tem a sua concavidade voltada para cima. E dependendo aí dos valores dos coeficientes a, b e c, essa parábola de concavidade voltada para cima, ela pode cortar o eixo x em 2 pontos, tangenciar em um ponto ou não interceptar o eixo x. Se o coeficiente a for negativo, a concavidade da parábola ela é voltada para baixo. E aí, dependendo dos seus coeficientes, essa parábola pode cortar ou interceptar o eixo x em 2 pontos, tangenciar o eixo x em um ponto ou não interceptar o eixo x. Para construir o gráfico de uma função do segundo grau, são 5 etapas. A primeira etapa é calcular o x do vértice pela fórmula, o oposto do coeficiente b dividido por 2 vezes o coeficiente a. O segundo passo, construir uma tabela xy, colocando na coluna em x, no meio da tabela, o valor numérico do x do vértice e atribuindo 2 valores acima e 2 valores abaixo desse x do vértice na sequência. O terceiro passo é calcular as suas imagens, tá? Só que aqui eu vou trazer um pequeno macete quando o coeficiente a da função for igual a 1 e quando for menos 1. O próximo passo é localizar os 5 pontos no plano cartesiano. E o quinto passo é unir os 5 pontos. Então, primeiro exemplo. Construa no plano cartesiano o gráfico das seguintes funções de segundo grau. Aqui eu vou trazer um macete quando o coeficiente a for 1 e for menos 1. Então, a primeira função, x² menos 2x menos 3. Então, inicialmente, vamos separar os coeficientes a, que é aquele que acompanha o x², o coeficiente b, que é aquele que acompanha a variável x, e o coeficiente c, que é igual a menos 3. Cálculo x do vértice pela fórmula, o oposto do coeficiente b, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Como o coeficiente b é menos 2, teremos o oposto de menos 2 dividido por 2 vezes 1, uma vez que o coeficiente a é igual a 1. Resolvendo as multiplicações eliminando os parênteses, teremos 2 dividido por 2, então x do vértice é igual a 1. O que vamos fazer? Vamos construir aqui uma tabela xy. Então, em relação ao x, o que vamos fazer? Colocar o valor numérico x do vértice no meio da tabela, tá? E aqui vamos calcular o vértice da função. Em relação ao x do vértice, vamos atribuir 2 valores acima do mesmo, na sequência, o 2 e o 3, e abaixo, 0 e menos 1. E aí vamos calcular a imagem aqui inicialmente do x do vértice, tá? Então vai ficar 1² menos 2 vezes 1 menos 3. Calcula a potência e resolva a multiplicação, então fica 1 menos 2 menos 3. Junta os termos semelhantes, ou seja, os positivos com os positivos, os negativos com os negativos. Então ficou 1 menos 5, que é igual a menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Perceba que eu calculei a primeira imagem. Essa primeira imagem eu vou copiar aqui na frente do 2 e na frente do 0, tá? Então vai ficar aqui, menos 4 e menos 4. Como o coeficiente a ele é igual a 1, vamos somar uma unidade a esses valores numéricos. Se eu juntar agora, teremos, se eu devo R$4 e pago R$1, eu fico devendo 3. Calculei mais 2 imagens. O que vamos fazer? Em relação a essa imagem, vou pegar esse valor
e copiar aqui na frente do 3 e copiar aqui na frente do menos 1, tá? Esses dois valores numéricos, que são as imagens dos 2 e o 0, eu vou copiar aqui em cima e aqui embaixo. Agora, aqui, ó, lembra que eu tinha somado uma unidade? O próximo valor que eu vou colocar aqui na frente é, se o coeficiente A for positivo, eu vou somar 3 unidades. Então, ó, primeiro você soma 1, depois soma 3 se o coeficiente A for positivo. Se for negativo, eu tiro 1 e tiro 3, tá certo? Então, menos 3 mais 3 só pode dar 0. O que eu vou fazer depois? Eu vou localizar o primeiro ponto, né, no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto está me dizendo aqui, ó, que quando o x for a 3, a sua imagem deu 0. Se a imagem, né, do 3 deu 0, significa que o ponto estará sobre o eixo x. O próximo par ordenado está me dizendo que quando o x for 2, a sua imagem deu 3 negativo, certo? Depois, o próximo par ordenado, quando o x for 1, a sua imagem deu menos 4. Esse ponto aqui, ó, ele é chamado de vértice da função do segundo grau. Por quê? Porque nele, né, em relação à vertical aqui, ó, passa um eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? As distâncias dos pares ordenados em relação ao vértice, eles são equidistantes tanto à direita quanto à esquerda do mesmo. Isso a gente vai verificar quando eu localizar os outros dois pontos no plano cartesiano. O próximo ponto está me dizendo o quê? Quando x for 0, a sua imagem deu menos 3. O último par ordenado diz para mim que quando x for menos 1, a sua imagem deu 0. Se a imagem deu 0, significa que o ponto está sobre o eixo x de valor numérico menos 1. Certo? Perceba que aqui o coeficiente A ele é positivo. Se a função é do segundo grau, ela vai ser aqui uma parábola de concavidade voltada para cima. Ela é de concavidade voltada para cima porque o coeficiente A da função do segundo grau é positivo. Letra B. Na letra B, eu estou trazendo aqui uma função com o coeficiente A negativo de valor numérico menos 1. Então, o que vamos fazer? Separar os coeficientes A, que é menos 1, o B, que é 4, e o C, que é o termo independente, que é aquele que não possui a variável, que é igual a 2. O que vamos fazer? Calcular o x do vértice, pela fórmula, o oposto do coeficiente B, dividido por 2 vezes o coeficiente A. O oposto de 4 dividido por 2 vezes menos 1. Então, ficou menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2. O que vamos fazer agora? Construir uma tabelinha XY. Em relação ao eixo x, no meio da tabela eu vou colocar aqui o valor numérico x igual a 2. E aqui ó, eu terei um ponto chamado vértice da função. Em relação ao x do vértice, vamos atribuir dois valores acima, na sequência, tanto para cima quanto para baixo. O valor numérico acima do 2, né, que eu vou colocar, é o 3 e o 4, abaixo vai ser o 1 e o 0. E aí vamos calcular aqui o y do vértice. Tá? Então, primeiro, se a função é o oposto de x ao quadrado, vai ficar a menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes o 4, 4 vezes 2, mais 2. Calcula a potência. E as multiplicações. Então, ficou menos 4, mais 8, mais 2. Juntando negativo com negativo, positivo com positivo, ficou menos 4 mais 10. Então, a imagem do 2 positivo é 6 positivo. Aí, o que eu vou fazer? Calculei a primeira imagem, vou copiar essa imagem aqui em cima e aqui embaixo. Tá? Como o coeficiente A é menos 1, ao invés de eu somar 1, o que eu vou fazer? Tirar uma unidade dessas duas imagens. Então, vai ficar 6 menos 1, que é igual a 5. A imagem do 3 e a imagem do 1 deu 5 positivo.
Calculada esta imagem, vou passar essa imagem aqui para cima e aqui para baixo. Tá? Aí no exemplo anterior, como o coeficiente A era 1, eu tinha somado 1, depois somado 3, só que aqui é menos 1. Então eu vou tirar menos 1 e agora eu vou tirar 3 unidades. Então vai ficar 5 menos 3, que é igual a 2 positivo. Depois o que vamos fazer? Localizar o primeiro par ordenado. Quando x for 4, y é 2. Se quando x for 4, né, o y é 2, eu terei um ponto aqui no primeiro quadrante. Depois, o próximo par ordenado. Quando x for 3, a sua imagem aqui deu igual a 5. Depois, quando x for 2, o y é 6. Saio do valor numérico x igual a 2. Sigo em linha reta na vertical até encontrar a imagem 6 positiva, porque a imagem aqui deu 6. Agora, como esse aqui é o vértice, né, eu tenho 2 pontos aqui à direita, eu terei 2 pontos aqui à esquerda também. Tá? Perceba que o próximo ponto diz para mim que quando x for 1, a sua imagem deu 5 positivo. Depois, quando a imagem for 0, quando o x for 0, a imagem deu 2 positivo. Agora, como o coeficiente A aqui é negativo, de valor numérico menos 1, aqui eu terei uma parábola, né, que é uma função do segundo grau, com a sua concavidade voltada para baixo. Então eu espero, né, que vocês tenham entendido aí esse macete para construir o gráfico de uma função de segundo grau, quando o coeficiente A, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, é 1 negativo, e quando o coeficiente A é 1 positivo. Tá ok?